Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Sexta-feira, 3 de junho, ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do Jornal O Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Os destaques desta edição. José Serra é denunciado por lavagem de dinheiro pela Lava Jato. Flávio Bolsonaro é intimado a depor no caso Queiroz. Justiça obriga Urban e Sustentare a informar funcionários infectados por coronavírus. E sexta-feira tem o Foto da Semana com Lucas Lacais Ruiz. Agora, no Abre Aspas. Nove horas e 39 minutos e o Abre Aspas de hoje começa com um pedido de desculpas da minha parte. Eu falei 3 de junho, sendo que é 3 de julho. Então, recomeçando, bom dia, sexta-feira, 3 de julho. Está no ar, ao vivo, o Abre Aspas. Comigo, o jornalista Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Muito bom dia, Glauco. É porque o ano passou muito rápido, né? Acontece, a gente está acostumado ainda com o mês passado. Lembrando sempre que a gente está ao vivo, né? E a sua participação é muito importante aqui conosco do Abre Aspas. Portanto, participe, interaja conosco, assim como já fez a Eugênia Minicucci, a Simone Vilas Boas. A Eugênia mandou bom dia, a Simone mandou aqui, bom dia, queridos. Estou otimista. Maravilhoso dia para nós, para você também. Muito obrigado pela sua participação. Pois é, Simone. O que não falta por aqui é otimismo, e é isso que nos faz andar sempre e cada vez, se possível, mais rápido. Sexta-feira, uma sexta-feira importante. No primeiro bloco teremos uma entrevista com o prefeito, uma entrevista ao vivo com o prefeito de Jacareí, senhor Isaías Santana. Jacareí chegou aí ao 38º caso de Covid, aí de morte de Covid-19, e a gente vai conversar a respeito da situação atual e aí o planejamento de Jacareí com relação à pandemia. No bloco 2, Douglas Cruz ontem fez uma entrevista com o senhor Antônio Ferreira Júnior, presidente dos Senhores de São José dos Campos, claro, a respeito do difícil momento de bares e restaurantes vivendo não só na nossa região, mas particularmente na nossa região, e também sobre a manifestação que acontece hoje às 14 horas lá na Avenida Anchieta. Então temos essas duas entrevistas aí, a primeira ao vivo, a segunda gravada, que você vai acompanhar nesta edição. E vamos às notícias. O Ministério Público Federal em São Paulo denunciou nesta sexta-feira o ex-governador paulista e hoje senador José Serra sob acusação de lavagem de dinheiro. A filha de Serra, Verônica, também foi denunciada pela equipe da Lava Jato em São Paulo. Com autorização da Justiça Federal, 8 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em São Paulo e Rio de Janeiro. Segundo a denúncia, nos anos de 2006 e 2007, Serra valeu-se de seu cargo e de sua influência política para receber da Odebrecht pagamentos indevidos em troca de benefícios relacionados à obra do Rodoanel Sul. As defesas de Serra e sua filha ainda não se manifestaram. Começo de uma sexta-feira que começou quente, né, Douglas? Exatamente. O ex-governador de São Paulo, José Serra, do PSDB, mais um dos investigados pela Lava Jato. Só relembrando que a Lava Jato não tem apenas aí o seu braço lá no Paraná. Tem também um braço aqui em São Paulo, outro aí no Rio de Janeiro, enfim. Vamos ver, acompanhar de perto essas investigações. Glauco, comentários aqui. Valderi Teixeira, Eulália Ferreira Teixeira, deixa eu pegar mais comentários aqui também no nosso Facebook. Ronaldo Pousa, Jaque Rodrigues, Luizão, todo mundo mandando aqui bom dia pra gente, ótimo dia para vocês que estão acompanhando aqui o Abre Aspas. Não tem a menor dúvida. Vamos lá. E o presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que vai vetar pontos do projeto de lei conhecido como PL, que é o projeto de lei das fake news, se a versão aprovada pelo Senado for mantida. O texto cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, com normas para as redes sociais e serviços de mensagem como WhatsApp e Telegram.
Segundo o presidente, ele fará consulta popular na internet para saber que pontos podem ser vetados do PL. Acompanhe a fala do presidente. Com todo o respeito que tem o parlamento, é o jogo democrático. Se for aprovado na Câmara, chegando para mim o projeto, eu vou fazer uma consulta popular, o que deve ser vetado ou não. E a gente vai vetar, e depois o parlamento pode, se entender que tem que ser derrubado o veto, esse faz parte da regra do jogo. Agora, no Senado, passou com 44 votos. Seria a maioria simples, né? Agora, para derrubar o veto, teria que ter 41 votos, né? Não. E se com 44 passou o projeto, já tem um senador que falou que se vetar ele vai manter o veto. Se mais três senadores resolver votar para manter o veto, o que nós vetarmos será mantido o veto. Então, para mim, o que depender de mim, liberdade total nas mídias sociais. Pois é. O objetivo do texto é o combate à divulgação de notícias falsas postadas em anonimato ou com o uso de perfis falsos e de disparos em massa. Ao mesmo tempo, o PL fala em garantir liberdade de expressão, comunicação e manifestação do pensamento. Só relembrando aí que o projeto de lei vai para a Câmara dos Deputados ainda e ainda pode passar por um veto presidencial ou sanção. Após esse veto ou sanção, se no caso for o veto, né, o presidente barrar o projeto, ele ainda volta para a Câmara dos Deputados, que pode derrubar o veto. É um pouco complicado, mas são os termos de como funciona o jogo lá em Brasília. Pois é. Olhem só, liberdade de expressão, comunicação e manifestação do pensamento. Está se criando uma balbúrdia em torno disso daí. A frase é muito simples. Nós, todos cidadãos e eleitores, precisamos estar atentos ao seguinte: para que na retórica de liberdade de comunicação não se transfira uma PL para os interesses partidários. Nós temos que estar atentos a isso daí. Uma imbecilidade falar que as regras para as redes sociais, não são eles que fazem as regras, porque inclusive, como o Douglas falou ontem, essas redes são empresas corporativas de países estrangeiros, inclusive. Então, nós precisamos estar muito atentos ao que se considera, ao que os grandes redentores das leis brasileiras e das liberdades brasileiras não tragam aos interesses deles. Repetindo, liberdade de expressão, comunicação e manifestação do pensamento não seja transformada em controle por parte de suas excelências. Brasileiros, muita atenção nesse momento. Durante a reunião do Mercosul, o presidente Jair Bolsonaro disse, abre aspas, o bloco é parte das soluções que o Brasil e os países do bloco estão construindo para a recuperação da economia após a pandemia do novo coronavírus. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, em 2019, o Brasil exportou cerca de 15 bilhões de dólares para os países do Mercosul e importou 13 bilhões de dólares, superávit de 2 bilhões. Bolsonaro elogiou a presidência paraguaia no Mercosul pela conclusão de detalhes pendentes nos acordos do bloco com a União Europeia e a Associação Europeia de Livre Comércio, assinados em 2019, e pediu que todos os presidentes se empenhem nas negociações para a ratificação dos acordos neste semestre. Pois é, Glauco. No ano passado, tanto o ministro da Economia, Paulo Guedes, quanto o presidente Jair Bolsonaro ameaçaram aí mais de uma vez uma saída do bloco do Mercosul, né? Está aparecendo nessa fala do presidente aí que o presidente está recuando, está vendo a importância desse bloco econômico aqui do nosso continente sul-americano. Mas, enfim, a gente sabe aí que há mais de 20 anos da criação do bloco do Mercosul ainda foram poucas medidas efetivas. Então, vamos ver se nesse período pós-pandemia a gente tem uma mudança aí nesse tratamento entre os países. Pois é, tomara que o Mercosul saia do jardim da infância e comece a crescer, porque até o momento, muito folclore e pouquíssima produção.
O Ministério Público intimou o senador Flávio Bolsonaro a depor na próxima semana no caso do suposto esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quando o político era deputado estadual. De acordo com a defesa de Flávio Bolsonaro, a notificação foi feita pelo GAEC, que é o Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção, que atua em processos em primeira instância. A defesa do senador disse ainda que irá aguardar a confirmação do pedido para, então, marcar a data para o depoimento, uma prerrogativa de Flávio. O Brasil registrou em 24 horas mais 48.105 casos de Covid-19 e o número total de infectados chegou a 1.496.858, segundo os dados atualizados pelo Ministério da Saúde. Foram notificadas 1.252 mortes. O total subiu para 61.884, também de acordo com o Ministério da Saúde. 852.800 pessoas que contraíram a doença já se recuperaram. Uma ótima notícia. Galco, eu vou ler aqui os nossos participantes pela internet, os nossos internautas, né? O Luizão, Ana Souza manda bom dia pra gente. A Ana Souza comentou aqui um trecho interessante, né? O presidente Jair Bolsonaro vetou o uso de máscaras aí no Brasil inteiro. A Câmara dos Deputados tinha aprovado um projeto que obrigava aí os cidadãos a usar máscara e o Bolsonaro vetou o projeto, sancionou, mas com alguns vetos, como por exemplo, a obrigatoriedade do uso de máscaras em órgãos e entidades públicas e em estabelecimentos comerciais, industriais, templos religiosos e demais locais. A gente sabe que a máscara do coronavírus, né, é essencial nesse combate e proliferação da doença que é transmissível aqui com os vírus pela nossa respiração, espirro, enfim. E a gente tem o presidente Jair Bolsonaro aí vetando esse trecho importante do projeto que obriga o pessoal a usar máscara. Muito mais do que projetos, muito mais do que leis, muito mais do que tudo, vale o senso para que haja bom senso. É hora de usar a máscara, vamos usar, vamos nos proteger, vamos proteger ao outro. Simples assim. Triste o país em que tem que fazer uma lei para isso. Só ressaltando que o veto do presidente não altera a situação de São Paulo, tá? Em São Paulo é obrigatório usar máscara em qualquer lugar aí que você sair, seja na rua, nos parques públicos, nos estabelecimentos comerciais, nos carros você pode, ou dentro da sua casa, obviamente, você não precisa usar máscara, mas fica aí o bom senso, as atitudes individuais são fundamentais para combater essa pandemia. Pois é o que todos nós esperamos, não é, Douglas? Eu tenho notado por aí, o Vale do Paraíba, claro, como o resto do mundo todo, sente aí os efeitos graves da pandemia em todos os segmentos do mercado. Mas vale lembrar que ainda, não sei você, mas a gente ainda percebe muita gente que não usa máscara. Isso não é certo. Nós já estamos no ar com o senhor Isaías Santana, prefeito de Jacareí. Senhor Isaías, o nosso cordial muito bom dia, muito obrigado por mais uma vez estar conosco aqui no Abre Aspas na SP Rio Mais. Bom dia, é sempre um prazer poder conversar com vocês, estar aqui. Agora nós podemos voltar a ter esses diálogos, essas conversas até o dia 16 de agosto. Pois é, senhor Isaías. E conforme a gente pode inclusive ver aqui no GC, Jacareí registrou a 38ª morte por coronavírus e, como eu falei na introdução dessa matéria, momento difícil para o mundo inteiro. Nós queremos saber exatamente no momento, frente a mais essa morte aí, qual é a situação de Jacareí nos dois momentos, no enfrentamento e com relação ao futuro próximo aí. Olha, nós estamos passando no mês de julho, nesse início, e já desde a metade de junho, um período de estabilidade nos números. Nós tivemos um crescimento muito acelerado no mês de maio, por semana, uma taxa superior a 40% de uma semana para outra, e começou o mês de junho com a redução para algo em torno de 25%, e já estamos abaixo de 20%. Isso significa que, embora os números absolutos tenham aumentado, a taxa de crescimento está caindo pela metade, e há uma perspectiva de que em julho inteiro haja uma estabilidade e a taxa comece a cair.
Por outro lado, os números absolutos assustam e devem nos preocupar, principalmente os números de vidas perdidas. O que nós temos feito e trabalhado intensamente é para oferecer uma retaguarda hospitalar que salve vidas, e nisso nós estamos com os índices suportáveis. O esforço feito no início, em março e abril, é suficiente. Em nenhum momento tivemos uma lotação superior a 60%, e trabalhamos incessantemente para convencer a população para se proteger, para se defender e para proteger e tomar cuidado com o seu semelhante. Perfeito. Prefeito, bom dia, aqui é o Douglas falando. O governo do estado de São Paulo já fala que na capital paulista existe um momento de platô, como o governo está colocando, na estabilização dos casos. Aqui em Jacareí, como é que está? Você falou que em julho esses casos já devem começar a ficar estabilizados. É momento de relaxar medidas, de flexibilizar o isolamento? Como é que o senhor aí, como prefeito, vê essa situação da cidade? Olha, as medidas de proteção pessoal jamais poderão ser descuidadas, senão a partir do momento que tenhamos vacina. Enquanto não tivermos vacina e o vírus estiver presente, a proteção individual, ela deve ser a regra. A mesma coisa digo a respeito do isolamento. Nós temos que ter abertura sempre com bastante cautela, com bastante cuidado e com garantias mínimas de que as pessoas estarão protegidas. Considerando a evolução que tivemos entre março e maio na capital e aqui no Vale, os nossos números começam a ficar no mesmo nível da capital na segunda quinzena de julho. Nós trabalhamos aí sempre com 15 dias de diferença. E isso já é visível, principalmente aqui em Jacareí, e a gente já percebe nitidamente essa redução, essa perda do fôlego. É provável que nessa semana que a gente fecha domingo, o crescimento esteja já abaixo de 20, o que já é também um dado bastante otimista. Perfeito. E o senhor falou anteriormente aqui que a ocupação hospitalar nunca passou aí da casa dos 60%. E Jacareí chegou a fazer aí um hospital de campanha, né, colocar instalações aí de urgência. Como é que o senhor avalia a operação médica em Jacareí durante toda essa pandemia que ainda não acabou? Um desafio em todas as cidades. Primeiro, os profissionais não estavam acostumados, os profissionais não estavam preparados para esse enfrentamento. Segundo, tanto profissionais médicos como enfermeiro, auxiliar de enfermeiro, foi o segmento mais exposto. Não é fácil você estar 24 horas, 12 horas, 8 horas num ambiente tão propício à difusão e ao contágio. Terceiro, o aspecto psicológico é terrível. Nós não temos condições de avaliar e não saberemos em que momento ou até que ponto ele continuará causando impacto. E, evidentemente, aqueles profissionais que puderam sair, que puderam se isolar, um número de profissionais muito grande que, por questões de outros problemas de saúde, estavam no grupo de risco, precisaram se afastar. Nós tivemos uma substituição, um rodízio muito grande de profissionais. Difícil encontrar profissionais mais experientes para o serviço de frente. Então, na verdade, todos nós fomos surpreendidos e as prefeituras tiveram que fazer um esforço muito grande para manter a equipe, para manter uma equipe em segurança e, ao mesmo tempo, em condições de atender com qualidade os nossos pacientes. Perfeito. E fechando um pouco esse assunto de pandemia, né? O governador João Dória do estado de São Paulo tem atualizado geralmente as sextas-feiras em que fase do Plano São Paulo de flexibilização da quarentena fica cada região do estado. A nossa ainda se mantém na fase 2. Porém, o Vale como um todo, não só de Jacareí, tem tido um aumento de casos, né? Em junho, o mês de junho registrou cerca de 67% de todos os casos registrados até agora. Caso o governador recue a flexibilização aqui na nossa região, como o Jacareí vai atender a esse pedido do governo do estado? Não vejo possibilidade quando analisamos o crescimento e os índices que são levados em consideração. A gente já estava com otimismo de que estaríamos no mesmo enquadramento da capital. Ainda há essa perspectiva de que na segunda quinzena de julho a gente tem a mesma classificação da capital. Retrocesso, nós não temos dados que nos leve a esta conclusão.
E o crescimento se deu em regiões que não tinham um número alto, né? A região de Taubaté para o Vale Histórico. As regiões que já tinham um contágio muito alto, que aqui São José, Jacareí e o litoral, houve essa estabilidade, como nós falamos. De qualquer forma, também, o índice importante para nós é a capacidade hospitalar. E a região se reforçou bastante. Só nos últimos dias, o governo do estado nos encaminhou 71 respiradores. Todos eles já estão em processos de habilitação, porque precisam de outras obras e alguns equipamentos e equipes para poder se transformar respirador em vaga de UTI. Com isso, a rede hospitalar dando respaldo. O outro índice é o crescimento da taxa. Mas como o crescimento está ocorrendo em cidades com população menor, que São José, Jacareí e Taubaté, você tem que medir o crescimento dessas 3 cidades. São José, por exemplo, está representando quase 50% dos casos. Quando você junta São José, Jacareí e Taubaté, ultrapassa de 60%. Então, o crescimento nessas 3 cidades é que gera um impacto na região. Então, me parece que não há esse risco, embora nós estejamos ali no patamar, né, bem próximos. Estamos aí 4 pontos de diferença do período da taxa de crescimento que enquadraria na situação da região mogiana ou de outras regiões do estado, na região vermelha, né, a fase 1, né? Mas é sempre preocupante, por isso que a gente faz o acompanhamento paralelo. A Codivap contratou um serviço de uma empresa que faz o monitoramento diário, nos comunica, informa os prefeitos para que a gente não seja surpreendido com alguma decisão em sentido contrário. Mas, analisando objetivamente os casos, a não ser que nesses últimos dias, e aí se trata de, tem mais uma semana pela frente, haja um crescimento fora do que tem acontecido até agora, a tendência é que nos mantenhamos mais um tempo na fase laranja ou que já avancemos para a fase amarela, dependendo do que vai acontecer nessa semana que começa agora. Perfeito. E, prefeito, saindo um pouco da pandemia, a gente sabe que a vida não parou, principalmente a vida da criminalidade, né? Jacareí inaugurou na semana passada uma importante ferramenta no combate à criminalidade, que é o COI, o Centro de Operações Integradas. Como é que o senhor avalia essa importante ferramenta no combate à criminalidade aí na cidade? No que ela será importante? Olha, o mais importante é a integração por intermédio desse instrumento. A integração da Polícia Militar, que já tem profissionais lá trabalhando na sede, com a Polícia Civil quando precisa, a Guarda, agente de trânsito e o pessoal da Defesa Civil. Além disso, reduz distâncias, porque você consegue observar o que está acontecendo na cidade sem necessariamente estar presente e você facilita o contato entre quem está observando pelas câmeras e quem está na ponta fazendo o atendimento. Então, dá uma maior eficiência. Mas, além disso, você tem também a sinalização para o mundo do crime, né? De que a cidade não é um território livre, não é um território para chegar, entrar, cometer crimes e sair. Nós temos esse fenômeno em todas as cidades que são vizinhas de rodovias. Faltava em Jacareí, Guararema tem, né, que é a cidade próxima, região de Bragança tem, São José tem, e Jacareí ficava quase que um território livre, onde principalmente crimes contra o patrimônio podiam ser praticados, que não havia risco de serem pegos. Vamos mudar essa história e vamos colaborar no que é possível com as polícias militar e civil, né, no combate à criminalidade. E as nossas imagens também, nós assinamos um convênio com o governo do estado, a Polícia Militar, serão integradas ao Copom em São José dos Campos, que é o órgão que faz esse planejamento macro-regional do enfrentamento ao crime. Pois é, senhor Isaías Santana, Jacareí, como tantas cidades no Vale do Paraíba e também no mundo, enfrentando aí esse momento adverso da pandemia em todos os setores, na saúde pública, no relacionamento público e também na segurança. Nós damos os parabéns, claro, sempre a Jacareí, agradecemos a entrevista do senhor e desejamos, claro, como a todos aqui, muita força, muita competência e muita luz nesse momento para enfrentar o que mais a pandemia trouxe. Nós agradecemos demais a sua participação no Abre Aspas desta sexta-feira, senhor Isaías, prefeito de Jacareí.
Estarei sempre à disposição. Um bom final de semana e que dados melhores surjam para que a gente volte o mais rápido possível à nova normalidade. Muito obrigado, senhor Isaías Santana. E com 1.500 casos registrados em uma semana, a região metropolitana do Vale do Paraíba chegou à marca de 7.500 casos confirmados de Covid-19. A alta nesta quinta-feira foi de 212 novos casos. O Vale atingiu o total de 1.517 registros na última semana e 7.543 ao todo. O número de mortes também aumentou, de 259 para 269. São José dos Campos, que 2 dias atrás ultrapassou a marca de 3.000 casos, agora já são 3.253 diagnósticos positivos. A maior cidade da RM Vale também concentra 99 mortes causadas pelo novo coronavírus. Jacareí, com 636 casos, e Taubaté, 617, vem em seguida, fechando a lista das 5 cidades com mais casos. Surgem 2 do litoral norte, São Sebastião, 569, e Caraguatatuba, 415 casos. Das 39 cidades em todo o Vale, apenas Lagoinha e São José do Barreiro não confirmaram casos positivos da nova doença. Ontem, São José dos Campos registrou mais 4 mortes em decorrência da Covid-19. Além de São José, Jacareí, Pindamonhangaba, Caraguatatuba e Ubatuba registraram óbitos. Ao todo, além dos 7.543 positivos e das 269 mortes, a região ainda tem 4.165 casos suspeitos. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com mais notícias. Fique com a gente. Dez horas 7 minutos, estamos de volta com o Abre Aspas. E a Justiça do Trabalho de São José dos Campos determinou que a Urban e a Sustentare apresentem semanalmente a relação de trabalhadores contaminados com coronavírus. A Urban, estatal controlada pela Prefeitura, é responsável por serviços como coleta seletiva, capina, varrição e até algumas obras. A Sustentare é a terceirizada responsável pela coleta de lixo comum no município. A decisão foi tomada no último dia 25, após ação movida pelo SEAC, sindicato que representa a categoria. O juiz determinou ainda que a Urban apresente até o dia 17 um programa de testagem periódica dos empregados e que os funcionários podem se recusar a trabalhar caso não haja fornecimento de EPIs necessários. Até agora, segundo dados fornecidos pelas empresas à reportagem, 15 dos 3.444 funcionários da Urban testaram positivos para a Covid-19 e um dos 250 empregados da Sustentare. Pois é, Galco, a gente sabe que a Prefeitura de São José dos Campos não faz esse balanço por áreas de serviço, né? Seja na Urban, seja em outras empresas. Então, a Justiça está obrigando as empresas em si, como a Urban, como a Sustentare, a divulgar esses números, né? E, Galco, comentários aqui, o José Márcio Pasqualino comentando aqui, falando sobre a lei das fake news, o Ramon Ricardo mandando bom dia pra gente, pegar aqui mais alguns comentários. Juliana Nevio, mandando bom dia, friozinho tímido, mas todo presente é bem-vindo. Muito obrigado por participarem aqui do Jornal Abre Aspas junto conosco. Foi a Juliana que falou do frio? Juliana. Pois então, Juliana, eu cerro fileiras com você, porque aqui me crucificam por causa do frio aqui na redação. Então, muito obrigado por você também gostar do frio. Cerro fileiras com você. Tá bom? E hoje é sexta-feira, com pandemia, sem pandemia, não interessa. Sexta-feira é sexta-feira. E aqui, sexta-feira tem... Foto da semana, Lucas Lacaz Ruiz. É um problema sério, não é, Douglas? Isso daí, infelizmente, a gente ainda vê aqui no Brasil, que são os lixões a céu aberto. Isso daí
é a coisa mais típica do subdesenvolvimento de um país, é a gente poder verificar isso daí, seja em que região for. Triste isso, né? Exatamente, esse descarte irregular, porque isso na verdade é irregular, como a gente está vendo aí, sapatos, é um absurdo, né? A cidade de São José dos Campos tem mais de 20 pontos de PEV, que é o ponto de entrega voluntária. Então você vai lá, não precisa fazer um cadastro, você entrega o material que você deseja descartar. Todos os materiais que a gente está vendo no vídeo, todos, são descartáveis em locais públicos, como o PEV, isso aí no lixão municipal, ou seja, não tem motivo para as pessoas continuarem jogando lixo nas ruas ou em estradas. O pior de tudo, né, Gal, porque a gente vê que muitas das vezes não são em pouca quantidade, né? Não, é terrível isso daí, um trabalho brilhante aí do caríssimo nosso aqui colaborador, o repórter fotográfico Lucas Lacaz Ruiz, que trouxe essas fotos aí. Olha, mas nada justifica, nada justifica. Porque é fácil xingar a prefeitura quando entope alguma coisa e tudo mais. Agora, o imbecil, o mal educado, o cidadão de quinta categoria, não é cidadão, é um imbecil completo, ou imbecil, seja o que for, que faz uma coisa dessa, não tem que ter respeito também. Porque eu tenho certeza que a hora que o calo aperta, vai brigar com a prefeitura porque não tem. Fazer um negócio desse, a quantidade é demais, né, Douglas? Exatamente, está de parabéns aí o Lucas, que está denunciando também, dúvida, através da fotografia bonita, mas que a fotografia também tem em seus princípios aí a denúncia de coisas irregulares, né? Não tem a menor dúvida, muito obrigado ao Lucas Lacaz Ruiz, que faz esse registro da falta de educação de alguns imbecis que ainda praticam esse tipo de coisa. Lamentável, e parabéns mais uma vez ao Lucas Lacaz Ruiz. E a Embraer informou ontem que discute com sindicatos a abertura de um PDV, que é o Programa de Demissão Voluntária, para um grupo de funcionários que está atualmente em férias coletivas e irá iniciar período de licença remunerada. Segundo a companhia, a proposta para quem aderir ao PDV inclui extensão do plano de saúde para o trabalhador e dependentes, auxílio alimentação de R$ 450 mensais, ambos por 6 meses, apoio para a recolocação no mercado, indenização do acordo coletivo que se encerra em agosto, verbas rescisórias comuns e mais uma indenização de 10% do salário base nominal por ano de empresa. Para quem optar pelo plano voluntário, a data de desligamento está prevista para 20 de julho. O número de funcionários que a empresa espera aderir ao PDV não foi informado. A medida vale para todas as unidades do Brasil. Por conta da crise gerada pela Covid-19 em todo o mundo, e em particular na indústria aeronáutica, a Embraer vem tomando uma série de medidas para proteger a saúde das pessoas e manter a continuidade dos negócios, informou a fabricante em comunicado. A empresa disse que vem ainda buscando parcerias para desenvolvimento de novos produtos e negociação de empréstimos para atender às necessidades de financiamento, de exportações e de capital de giro. Ainda não é possível prever como a crise irá evoluir, mas a companhia vai continuar realizando todos os esforços necessários para minimizar o impacto da Covid-19 para as pessoas e garantir a adequação necessária da empresa diante da nova realidade do mercado de transporte aéreo global, finalizou a Embraer. Pois é, a gente sabe que a Embraer e todas as empresas do setor de aviação estão passando por essa dificuldade orçamentária nesse período de pandemia, né? Porque o mundo que era extremamente globalizado, com voos internacionais, literalmente cessou, né? Mais de 90% aí de queda no setor aéreo. A Embraer não é diferente, ainda teve esse rompimento do acordo com a Boeing, então a gente espera aí que nos próximos meses a Embraer possa traçar novos ares, seja com outras companhias nesse acordo ou com empréstimos, como já realizado aqui no Brasil, para que a nossa Juseense Embraer continue aí, como sempre fez, inovando e trazendo novidades aí para todo o setor aéreo. Não tem a menor dúvida, indiscutivelmente um momento muito delicado, dado que a Embraer sempre mostrou uma enorme preocupação com todo o seu corpo de colaboradores. Corpo esse que tem algumas características absolutamente especiais. É uma mão de obra
altissimamente qualificada, que, claro, tem a preocupação de vir para um mercado que também está recessivo. É o momento em que a Embraer, como uma empresa séria, toma as medidas de sobrevivência e, claro, de continuidade. Mas um momento delicado para a Embraer, delicado para a economia de São José dos Campos, que também fica aí muito atenta a todas essas negociações. Mas como o Douglas falou, a Embraer é muito grande, já saiu de coisas piores e, claro, também vai sair desta com toda a dignidade e grandeza que lhe é peculiar. Os motoristas de aplicativo de São José dos Campos realizaram um protesto nesta quinta-feira, solicitando mais segurança nos sistemas utilizados pelas plataformas. Segundo um dos motoristas, o protesto foi motivado após 8 assaltos ocorrerem nesta última semana. De acordo com Richard Lemes, diretor da Associação dos Motoristas de Aplicativo, a concentração começou por volta das 10 horas no estacionamento do CEF e reuniu cerca de 200 veículos, de forma pacífica. Em nota, a empresa 99 se posicionou dizendo que está sempre aberta ao diálogo com o poder público, motoristas e sociedade para contribuir com a segurança pública de São José dos Campos e que tem em seu app sistemas de prevenção de roubos e ferramentas de segurança. Também por nota, a Uber informou que investe em segurança, visando os motoristas e passageiros com procedimentos antes, durante e após o uso do serviço. A empresa também informou que em algumas cidades existe um serviço que grava o áudio da viagem, mas não informou se esse recurso está disponível para São José dos Campos. Um caso grave, né, Douglas? Pois é, a gente tem visto aí nos últimos dias realmente esses assaltos aos Ubers 99 aí, os motoristas de aplicativo, né? Isso é muito sério porque assim como todo mundo, eles estão trabalhando, né? E tem aí seu carro roubado, muitas vezes colocando sua vida em risco, inclusive. Então, um protesto aí que, assim como os motoristas de aplicativo de viagem e de alimentação, perdão, eu tinha esquecido o nome, protestaram na quarta-feira por taxas regulares e maiores, e agora os motoristas de aplicativo protestando por segurança, porque a gente sabe que nesse momento de pandemia a criminalidade não parou. Não tem a menor dúvida, Douglas, e vou pegar uma carona com você a respeito do protesto com relação à pandemia. Nós vivemos no Vale do Paraíba e particularmente em São José uma situação também absolutamente delicada no que diz respeito ao segmento bares e restaurantes. O segmento já caminha aí para 100 dias parado num sistema, num momento realmente triste, delicado e bastante comprometedor. Agora há pouco, o jornalista Douglas Cruz conversou com o senhor Antônio Ferreira Júnior, que é o presidente dos senhores aqui, que representa toda a classe de bares e restaurantes na região, e falaram exatamente a respeito disso e também a respeito de um protesto que acontece hoje, logo mais, aí na Avenida Anchieta. Então, por favor, acompanhe aí a entrevista gravada. Eu converso agora com o Ferreira Júnior, presidente dos senhores aqui de São José dos Campos. Júnior, bom dia. Bom dia. Júnior, para começar, você pode explicar para a gente qual o objetivo dessa manifestação que está marcada agora aí para as 14 horas aqui em São José dos Campos? Então, essa manifestação, ela vem só para a gente quer sensibilizar tanto o público, né, as pessoas, como também o poder público municipal, a prefeitura, do seguinte: a gente sabe que as autoridades, elas têm o objetivo de evitar aglomeração, né, com essa medida de quarentena, com essas liberações ao longo do tempo, por etapas. E só que nós vemos, né, todo mundo vê que, por exemplo, o calçadão é lotado, shopping lotado, lojas de material de construção lotadas, supermercados lotados, e eu acho que o mais crítico deles é o transporte público, né, que também é lotado. Então, a gente questiona, na verdade, esse movimento é para questionar quais critérios são usados para liberar o comércio, porque se todos esses que eu citei estão lotados, por que não liberar bares e restaurantes?
Porque nós, na nossa categoria, liberando com espaçamento entre mesas, proibição de atender, por exemplo, no balcão, a gente garante que nos nossos estabelecimentos entra um número certo de pessoas e vão sentar distante das outras. Por exemplo, se você vê um supermercado, as pessoas, tudo bem, tem um número máximo de pessoas lá dentro, mas as pessoas se cruzam, ficam circulando, colocam a mão nos artigos, enfim, isso é um potencial para transmitir o vírus. E no nosso caso, as pessoas ficariam sentadas nas suas respectivas mesas e o serviço seria feito só para quem está sentado, entendeu? Então, nós entendemos, e é isso que nós estamos reivindicando, que a gente possa trabalhar também, porque nós garantimos uma situação, na nossa maneira de ver, mais segura do que no supermercado ou do que no calçadão. Perfeito. E além dessa reabertura, tem uma carta também aí com algumas reivindicações, as principais desses senhores aí dos bares e restaurantes. O que eles pedem para o governo municipal e estadual? A gente precisa enxergar o seguinte, já existe uma crise econômica desde o final de 2014, 2015, e aí, ao longo desse tempo, as empresas, os restaurantes, os bares, enfim, que tinham alguma reserva, isso foi consumido ao longo do tempo, neste tempo. E a pandemia pegou a imensa maioria, não estou dizendo todos, mas a imensa maioria das empresas, dos restaurantes, dos bares, docerias, sorveteria, descapitalizada. Então, e aí depois de quase 100 dias fechados, alguns, depois de 100 dias parado com o atendimento ao salão, digamos assim, para ser mais específico, as empresas não têm mais dinheiro, assim, não tem mais como sobreviver. 55% dos estabelecimentos conseguiram atender através de entrega, do delivery. E desses 55 que estão atendendo com delivery, a queda de faturamento foi de 75%. Então, tem todo um trabalho, tudo para faturar 25% que faturava na pré-pandemia. E tem os outros 45% que estão fechados esperando passar esta situação. Então, o que a gente está fazendo? Na verdade, nós estamos pedindo um socorro para a prefeitura, ou para o poder público municipal, para que a gente crie, em nível municipal, que eu acho que é mais fácil a gente conseguir acesso, fundo de financiamento, fundo garantidor, que o governo, o prefeito, por exemplo, ele não pode abrir mão de arrecadação por ser ano eleitoral. Então, mas, por exemplo, o ISS, que é o Imposto sobre o Serviço, ele já vem postergando o pagamento, já vem deixando o pagamento para mais tarde, do ISS, vem adiando a cobrança do ISS. E que a gente pede, o IPTU, por exemplo, ele também não pode abrir mão, porque não pode abrir mão de arrecadação, mas que renegocie, estique, mude o perfil da dívida, como a gente chama, que faça com que os valores, as parcelas diminuam, porque com essa crise, com essa dificuldade que nós estamos passando, sobra um pouco mais de dinheiro no fluxo de caixa para que a gente consiga pagar um fornecedor, um pouco mais da folha de salário, aluguel, sabe? A situação está bem complicada, tem gente bem desesperada, perder o negócio, demitir pessoas, está bem complicada a nossa situação. Perfeito. E com essa queda abrupta aí de arrecadação, o governo federal chegou a falar, inclusive, que iria fornecer empréstimos. Esses empréstimos estão chegando aqui na ponta da linha? Não, esse é o problema. Ele lançou, o último programa que ele lançou é o Pronamp, é o programa de apoio à micro e pequena empresa. Só que, ok, a gente vê na televisão, todo mundo vê, e aí o problema é esse, que a maioria das pessoas acha que a gente tem acesso a esse recurso, que esse recurso está chegando. E, na verdade, ele não chegou na ponta, como se diz. Eu vou lá, eu, Júnior, dono de restaurante, eu vou ao banco, eu tenho conta no Banco do Brasil, minha empresa tem conta no Banco do Brasil desde 92, por exemplo. A gente chega no Banco do Brasil e não tem o recurso disponível. E o que a gente precisa hoje, toda a categoria, é capital de giro, para que você consiga colocar em dia as contas, enfim, ganhar aí uma sobrevida de alguns meses
para que quando a economia voltar a girar, você consiga retornar e consiga voltar a funcionar. Esse é o grande problema, esse que a gente está tentando evitar. Perfeito. E, Júnior, para a gente encerrar aqui, então, pouco mais aí às 12h30, o governador do estado, João Dória, deve atualizar a fase do Plano São Paulo aqui para a nossa região, que atualmente está na fase 2 laranja, o que não permite a reabertura de bares e restaurantes. Exatamente. Se for possível essa reabertura, os bares e restaurantes estarão aptos para atender a população, ao seu público aí de forma segura? Estão sim, sabe? Porque estão todos ávidos para voltar a trabalhar. E todos estão conscientes que uma ótima ferramenta de venda, entre aspas, vai ser mostrar para os clientes que lá é um ambiente seguro, entendeu? Que vai ter álcool gel, vai ter distanciamento entre as mesas, que quem atender a cliente vai estar usando máscara, enfim, vai ter uma série de coisas, vai ter que seguir o protocolo definido, no caso, vai ser pela Prefeitura Municipal, e vai seguir, com certeza. Perfeito, então, Júnior, muito obrigado. Agora, mais às 14 horas na Avenida Anchieta, vai ter esse protesto, vai ter um distanciamento social mais ou menos respeitado aí no protesto, é por aí mesmo? Sim, com certeza. Nós assim, estamos montando de uma maneira que, inclusive, o sindicato, nós estamos providenciando fitas com 1,5 m, que é para, assim, não está mais ou menos, está na distância correta, máscara para todo mundo, álcool em gel para todo mundo, e não vai ter caminhão de som, não vai ter, um protesto, assim, na verdade, é para que as pessoas se sensibilizem, para que enxerguem a dificuldade, a situação. Nós não queremos ser um vetor a mais que vá proliferar o vírus. Nós só estamos pedindo que, como os outros setores que fazem aglomeração estão trabalhando, nós entendemos que nós conseguimos dominar mais o nosso, enfim, quem está lá dentro do nosso estabelecimento. Então a gente quer o direito de trabalhar também nessas condições. Tá certo, então, Júnior. Muito obrigado por participar aqui do Jornal Abre Aspas, e a gente espera aí o mais rápido possível uma boa recuperação para todos vocês. Obrigado, viu? Pois é, como disse há pouco, momento difícil para o Vale do Paraíba e também São José dos Campos. Douglas, parabéns pela entrevista, e realmente os senhores com esse posicionamento de reunir aí os donos, os proprietários de bares aqui de São José dos Campos, e um momento realmente difícil. E tem que se achar uma solução para isso aí, porque muitos desses segmentos estão chegando aí já quase ao desespero. Então, a gente fica muito contente de saber que, claro, vai ser uma manifestação pacífica dentro de toda a ordem de higiene, de saúde e tudo mais, mas é necessário sim reivindicar. Tá de parabéns os senhores aí, parabéns, um grande abraço ao Antônio Ferreira Júnior, presidente dos senhores, que cerra fileiras com os proprietários desses bares e restaurantes na luta aí para ver o que é possível fazer. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com mais notícias. Fique com a gente. (10h mais 30 minutos), estamos de volta com Abre Aspas desta iluminada, ou no entanto, sexta-feira. Douglas, interessante a entrevista com os senhores, e vamos esperar, né, que toda essa classe aí tenha pelo menos um posicionamento um pouco mais relaxado para poder tentar começar a se recuperar. E já tem muita gente comentando aí também, né? Exatamente. O Milton Kudumatsu responde aqui pra gente: realmente não vejo sentido continuar a sacrificar o setor de hotelaria e restaurantes. E ainda colocou que muitas empresas do setor já não retornaram às atividades após a liberação da quarentena. Realmente a gente está falando sobre isso. A Juliana Neville comenta aqui nos parabenizando pela entrevista. Obrigado, Juliana. O Clinton Cunha fala sobre a manifestação dos motoristas de aplicativo, falando que agora já está disponível a informação sobre a possível gravação de voz no EIP no 99. Obrigado pela resposta aí, Clinton. Ainda perguntou aqui pra gente gostaria de saber qual decreto da Prefeitura de São José que está atualizando sobre o funcionamento das atividades religiosas. Nesse momento, a Prefeitura de São José dos Campos segue o decreto estadual
que não permite atividade religiosa em aglomeração, porém permite aí a ida individual até esses templos. Então fica aí nosso agradecimento por todo mundo que está comentando e participando aqui conosco do Abre Aspas. Não tem a menor dúvida, é bom demais tê-los com a gente. Resumindo, é isso mesmo. Mas hoje já falei um monte de vezes e eu adoro isso, porque eu adoro a sexta-feira. E sexta-feira é sexta-feira, então vamos saber como é que fica o tempo para hoje e para este final de semana com ele. Fala, meu amigo Caio Souza! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. Apesar da sexta-feira começar aí com céu nublado e nevoeiro em algumas localidades, a sexta-feira será de tempo estável por aqui. O dia será de céu parcialmente nublado a claro, mas com temperaturas amenas. A máxima não deve passar dos 22 graus no Vale do Paraíba e no litoral, 21 em São Paulo e 17 na Serra da Mantiqueira. Não há previsão de chuva para hoje, mas a umidade relativa do ar vai ficar aí em níveis críticos, abaixo de 30% no período da tarde. Por isso vale aquele lembrete de lembrar de beber bastante água. As condições do tempo seguirão estáveis ao longo do final de semana. Tanto sábado quanto o domingo serão dias de sol, com temperaturas em elevação em comparação com o que veremos hoje, e também não há previsão de chuva. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Caio Souza, e a todos aí do Tempo Vale. A gente viu aí, você conferiu, a perspectiva de mínima de 3 graus em Campos do Jordão. É frio, hein? Exatamente. A gente colocou uma matéria esses dias que a temperatura chegou a 0,8 ontem na cidade e a previsão é de continuar esse climinha gelado, né? Você gosta, né, Glauco? Pois é, eu gosto mesmo, mas o cuidado que o Caio falou aí é importantíssimo. Não esqueça de beber bastante água, porque a umidade relativa do ar está lá para baixo. Muito obrigado ao Caio Souza, a todos aí, um ótimo final de semana a você e a todos aí do Tempo Vale. Vamos de esporte. Fluminense e Volta Redonda conseguiram, na noite de ontem, chegar às semifinais do segundo turno do Campeonato Carioca, mais conhecido aí por Taça Rio. Com a situação mais cômoda na tabela, o Fluminense apenas empatou por 0-0 com o Macaé fora de casa. O Vasco precisava de uma combinação de resultados para a classificação. O primeiro passo era vencer o Madureira dentro de casa. O gol da vitória só veio aos 38 minutos do segundo tempo, com o argentino Cano. Porém, apesar do esforço do elenco Cruz Maltino, o Volta Redonda venceu por 2-1. O Resende ficou com a segunda vaga do Grupo B. As semifinais da Taça Rio irão acontecer neste domingo. Fluminense e Botafogo jogam no estádio Newton Santos, às 16 horas. E o Flamengo recebe o Volta Redonda no Maracanã, no mesmo horário. E olha só, para colocar mais lenha na fogueira, a TV Globo disse que não irá transmitir o Campeonato Carioca deste ano. A decisão da emissora foi motivada pela transmissão dos jogos pelas redes sociais do Flamengo e do Vasco. Os clubes estão amparados pela MP 984, que confere poderes exclusivos aos mandantes dos jogos para negociar os direitos de transmissão. Pois é, Glauco, essa notícia aí a gente tem que tentar explicar um pouco direito, né? Quando a Globo fechou o contrato de transmissão, essa lei que o Bolsonaro assinou agora não existia. Ou seja, após o contrato, existiu uma lei nova que dá o direito de transmissão ao mandante do jogo. Portanto, a TV Globo, em nota oficial, disse que considera, então, que houve uma quebra de contrato. Então, vamos ver como é que vai ficar essa situação aí lá no Campeonato Carioca, que, pelo visto, não terá transmissão de jogos. Não tem dúvida. Douglas, uma observação aqui, eu quero a sua opinião também. Um momento interessante que a gente vê, talvez até de mudança, com relação às transmissões dos jogos. Hoje em dia, antigamente, a televisão era absoluta em termos de transmissões e coberturas e tudo mais.
Hoje nós temos um mundo novo em que a internet e as plataformas disponíveis para isso daí possibilitam às empresas a fazerem suas transmissões, como a gente já vê no resto do mundo, no caso da NFL, nos Estados Unidos e tudo mais. Será aí o começo de um novo momento também para as transmissões desses jogos? Porque é o que tudo indica, parece, né? Exatamente, é o que a gente espera que chegue ao Brasil para ter transmissões como aqui do Abre Aspas, totalmente digital. A gente sabe que as televisões ainda têm um monopólio muito grande desses recursos, agora resta aos clubes ter um setor de marketing muito forte, porque a gente sabe que nos clubes brasileiros, em grande maioria, mais de 50% da arrecadação vem dos direitos de transmissão das televisões. Então, já que os clubes querem peitar as transmissoras, tem que ter um departamento de marketing muito forte para não perder essa arrecadação. Eu acho um excelente momento em todos os níveis e em todos os sentidos. A profissionalização das franquias, como é conhecido lá fora, que aqui são os times, eu acredito que seja um grande momento de uma evolução nisso daí. Das marcas, olha, com benefícios a todos mesmo. Tomara. Infelizmente, como aqui no Brasil tudo demora tempo e tudo está embasado em interesses que nós, réis mortais, nunca vamos entender, vamos ver quando talvez nós tenhamos aí a TV Corinthians, a TV Palmeiras ou a TV seja lá o que for. Lento o Brasil, mas um dia a gente chega lá, esperamos todos. E a Prefeitura de São José dos Campos anunciou nesta quinta-feira que os veículos do serviço de carro compartilhados elétricos está disponível em mais 2 bairros, Jardim das Indústrias e Urbanova, ambos na região oeste. Os veículos têm passado por higienização recomendadas pelos órgãos de saúde como medida de enfrentamento aí, claro, para evitar a disseminação da Covid-19. A limpeza é feita com aparelhos portáteis de alta tecnologia, com radiação ultravioleta UVC, que são utilizados na limpeza de ambientes hospitalares. Em São José dos Campos, a área de abrangência do serviço contempla as regiões do Centro, Vila Ema e Jardim Aquários e pode ser consultada aí no aplicativo da empresa. Para quem nunca dirigiu um carro elétrico, né, tá aí uma oportunidade. Excelente oportunidade que é uma delícia e também sinal do futuro. São José dos Campos atingiu ontem uma marca muito importante no combate à pandemia. A cidade registrou 2.089 pessoas recuperadas da doença. Com 3.253 casos confirmados, os pacientes recuperados representam aí 64% do total. Infelizmente, desse total, 99 pessoas perderam a vida, representando uma taxa de mortalidade de 3,04%. Vale ressaltar ainda que a cidade tem 2.296 casos suspeitos da doença e 14 óbitos em investigação. Mas para o final desta sexta-feira, a informação que vale, vou repetir, a cidade registrou 2.089 pessoas recuperadas, com 3.253 casos confirmados. Porcentagem, 64% de recuperados. É isso que vale no momento, né, Douglas? Exatamente. A gente traz essa notícia boa para esse Hack Jornal do Abre Aspas, né? Que a cidade de São José dos Campos passou aí de mais de 2 mil pessoas que lutaram contra esse vírus e ganharam a batalha. Então, está de parabéns à cidade de São José dos Campos, e não à cidade, né? Muito mais a essas pessoas que, infelizmente, se contaminaram, mas que não desistiram em momento nenhum contra a luta contra esse vírus, né? Não tem a menor dúvida, e também um mérito aqui a todos aqueles bravos linhas de frente da saúde que trataram de todos esses recuperados. O nosso modesto muito obrigado. E hoje é sexta-feira, a gente encerra com esta boa notícia. E eu vou pedir liberdade aqui, porque fatalmente vão me crucificar aqui mais uma vez. Vou fazer uma cara bem de coitadinho aqui na redação, porque parece que vai ser frio. Então, a você que nos acompanhou, que nos acompanha após a edição ao vivo aí, que gosta também do frio, eu deixo a mensagem para os que gostam do calor. O inverno inspira e o verão transpira. Com esta filosofia eu me despeço de hoje,
Douglas Cruz, que já está rindo aqui, que vai cair na minha cabeça aqui depois que a gente terminar. Ótimo final de semana e muito obrigado. Ótimo final de semana, Glauco. Também aos nossos internautas, que a Juliana Nevi até comentou aqui, né? Então hoje é feliz sexta-feira para o Glauco, colocando aqui a mínima de 7 graus. Realmente, o Clinton Cunha colocou aqui, comentando sobre a transmissão da Rede Globo, né? Que acabou a hegemonia dos serviços de comunicação. Juliana Nevi comentando também sobre os carros e falando aqui que devemos celebrar a vida. Então, celebrando a vida, obrigado por todos vocês que participaram do Jornal Abre Aspas dessa sexta-feira. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência, um ótimo final de semana. Simone, obrigado, está para mim mesmo esse final de semana. Ótima sexta-feira, ótimo final de semana e até segunda-feira com mais um Abre Aspas.